Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Iremos dar continuidade à série das parábolas de Jesus e desta vez nós vamos tratar da parábola do bom samaritano, buscando entender principalmente quem é o meu próximo. Esse texto está baseado em Lucas 10, do verso 25 ao 37. Lucas 10, no verso 25, começa dizendo: certo homem, perito na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Perceba que ele não pergunta para aprender, ele pergunta para testar. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele quer uma lista, ele quer um método, ele quer mérito, falar assim, eu fiz isso e consegui a vida eterna. E Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? E ele responde, obviamente, corretamente: amar a Deus e amar o próximo. Mas aí também vem a pergunta reveladora, verso 29 do capítulo 10 de Lucas, diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aqui está o problema, ele não quer amar mais, ele quer limitar o amor, ele quer definir até onde a responsabilidade de amar vai. Religiosidade sempre tenta reduzir os mandamentos de Jesus. Jesus começa a contar então uma história. Ele começa contando um homem descia de Jerusalém para Jericó, caminho perigoso, cheio de assaltantes, e ele foi espancado, roubado e deixado quase morto. E de repente passa um sacerdote e vê essa situação. E o que o sacerdote faz? Ele passa de longe, ele passa de largo. E depois passa um levita, vê a mesma situação e passa também de longe. Homens religiosos, conhecedores da lei, servos do templo. Eles não eram ateus, eles eram líderes espirituais. Mas a religião, meus irmãos, sem compaixão, ela é vazia. Eles talvez pensaram: eu posso ficar impuro, tenho compromissos, não é problema meu. E uma coisa é verdade: conhecimento bíblico, meus irmãos, sem misericórdia não é espiritualidade, é hipocrisia. E logo mais à frente, em Lucas 10, 33, ele começa: mas um samaritano teve compaixão dele. E de repente isso chocou os ouvintes. Samaritanos? Por quê? Porque samaritanos eram desprezados pelos judeus, considerados homens, pessoas impuras, inimigos religiosos. E Jesus escolhe o improvável como herói. E observe as ações desse samaritano. Ele viu a situação, ele teve compaixão, ele se aproximou, ele tratou das feridas, colocou no próprio animal, levou até a hospedaria, pagou as despesas também. Isso é amor sacrificial. Não foi só um sentimento, é ação, foi ação. Ele investiu tempo, investiu recursos, assumiu riscos. E o amor verdadeiro custa muito, custa algo. Amar não é apenas um sentimento, é ação também. Agora vamos além da moral da história. Nós somos homens caídos, feridos pelo pecado, espiritualmente mortos na beira do caminho. A lei passou, não pôde salvar. A religião passou, não pôde curar.
mas Cristo veio. Ele nos viu, Ele se aproximou, Ele tocou nossa ferida, Ele nos colocou sobre si. Na cruz Ele pagou as nossas dívidas. Ele fez o que não podíamos fazer por nós mesmos. Jesus não contou essa parábola apenas para ensinar a ética. Ele revelou o Evangelho. E no final, Jesus pergunta no verso 36, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perceba, o perito perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus, ele responde dizendo, você está sendo o próximo? Ele muda totalmente o foco, ele vira a pergunta. E a pergunta não é quem merece meu amor? A pergunta é, eu estou agindo com... A pergunta é, eu estou agindo com misericórdia? Amar quem pensa diferente, amar quem nos feriu, amar quem não pode nos retribuir, amar fora da zona de conforto. Amor cristão, ele não pode, ele não é seletivo, ele não é tribal, ele não é conveniente. Se só amamos quem é igual a nós não entendemos o Evangelho. A igreja não pode ser apenas ortodoxa, ela precisa ser misericordiosa. Verdade sem amor se torna dureza, e amor sem verdade se torna superficialidade. Mas o Evangelho produz ambos. Você pode conhecer a lei e ainda assim passar de largo. Você pode frequentar a igreja e ignorar o seu irmão ferido ao seu lado. Mas se Cristo o salvou, você foi alcançado por misericórdia. E quem foi alcançado por misericórdia, pela graça, não vive indiferente ao próximo. E a pergunta final não é quem é o meu próximo. A pergunta final é, eu estou vivendo como alguém resgatado na beira do caminho? Irmãos, observe essa parábola, ela não termina com aplausos. Ela termina com uma ordem. O que Jesus disse, Lucas 10:37, vá, faça o mesmo. Não é vai, admire, não é vai, concorde, não é vai, faça. Jesus, ele não está pedindo opinião, ele está exigindo uma transformação. Talvez você assistindo esse vídeo tenha se identificado com um sacerdote. Sempre ocupado, sempre com compromissos, sempre justificando as omissões. Talvez você tenha se identificado com um levita, conhece a Bíblia, defende a doutrina, mas passa de largo quando a dor aparece. Ou talvez hoje você percebeu algo muito maior. Você é o homem caído, ferido pelo pecado, incapaz de se salvar, à beira da morte espiritual. E Cristo se aproximou de você, Ele não passou de largo, Ele não ignorou a sua condição, Ele não ficou preocupado com a sua reputação, Ele se aproximou, Ele tocou na sua ferida, Ele pagou a sua dívida, Ele assumiu a sua vergonha. E a cruz é a prova de que Deus não passou de largo pela humanidade. Então a pergunta agora que é inevitável: se você foi alcançado por misericórdia, como você pode viver sem misericórdia? Se você foi perdoado, como você pode negar perdão? Se você foi amado mesmo quando não merecia, como pode apenas amar quem você acha que merece? O Evangelho não produz espectadores, produz imitadores de Cristo. E hoje, ao terminar esse vídeo, não desligue apenas a tela.
Comece a refletir, põe a mão na consciência, ore. Comece a olhar ao seu redor, quem está caído perto de você, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua cidade. E a pergunta não é quem é meu próximo, a pergunta é: eu estou disposto a ser o próximo de alguém? Porque no fim, quem foi salvo pela graça, vive pela graça, e quem foi resgatado do caminho, não vive mais passando de largo de ninguém. E eu quero finalizar dizendo, se esse conteúdo de alguma forma te edificou, curta, compartilhe a palavra de Deus para que alcance mais pessoas e as boas novas sejam anunciadas. Fiquem na paz. Deus abençoe e até o próximo vídeo.